Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vanessa Saad, professora de literatura brasileira, e esse é o meu canal Capítulo Final. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês com a revisão de algumas obras que vão cair no vestibular de Ponta Grossa aqui de 2025. Já foi também as obras que caíram em 2024, e eu vou fazer uma revisão nesse vídeo sobre os poemas de Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, os contos de Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e também os poemas de Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, da Márcia Waina. Então eu vou fazer uma breve revisão sobre esses livros, alguns detalhes, as temáticas, tá? Uma parte mais ali teórica, né? Eu já tenho os vídeos contando sobre os contos, sobre os poemas, agora eu vou dar uma recapitulada geral nessas obras. Vamos falar um pouquinho então sobre os autores, começando por Conceição Evaristo, que é a autora de Olhos d'Água. Conceição Evaristo ali traz uma literatura, né, contemporânea, com foco em negritude, pobreza, violência. Ela traz os personagens marginalizados, né, que são os personagens que são marginalizados pela sociedade, negros, pobres, pessoas em situação de rua, prostitutas, e ela traz eles como protagonista das suas histórias, trazendo uma realidade que muitas vezes fica escondida, jogando luz nessa realidade. Então, contando sobre essa vida difícil, sobre preconceito, violência, abuso. Carlos Drummond de Andrade, da segunda fase do modernismo, ele vai trazer uma poesia mais social. E, ao mesmo tempo, temos que lembrar que o mundo estava em crise, né, devido à Segunda Guerra Mundial. Então, vai ter esse sentimento de impotência, vai ter também essa solidariedade. Ele sai do eu e vai para o nós. Então, ele começa a pensar no coletivo. Existe esse sentimento de coletividade. E a Márcia Waina, que esse é o nome artístico dela, né, ela traz o livro de Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, em duas línguas. Ele está escrito em português e também em tupicambeba. E ela traz também ali para mostrar essa identidade, essa ancestralidade indígena, para mostrar também o preconceito que eles sofrem, a dificuldade de ser indígena e morar, né, no centro urbano, porque as pessoas têm preconceito, têm rejeição. Então também vai falar um pouco sobre isso, vai trazer ancestralidade, vai trazer essa identidade indígena, vai falar sobre isso. Iniciando aqui então por Olhos d'Água, né, os temas centrais dessa obra vamos ter o racismo, vai estar muito presente ali nos contos de Olhos d'Água, violência de gênero, em que sentido, né? As protagonistas têm muitas mulheres como protagonistas que vão mostrar que foram abusadas, abandonadas, que passaram por violência, violência física, violência sexual. Então, essa violência de gênero contra as mulheres. Aqui também nós vamos ter a afetividade como resistência. Assim como no conto Ana da Venga, que vai ter ali a dificuldade, né, do casal central do conto, também existe amor. E esse amor como um refúgio. Também no conto Beijo na Face, a personagem Salinda, que está em um casamento abusivo, num casamento que ela sofre, né, com violência verbal, com opressão, ela também encontra refúgio num amor homossexual entre ela e outra personagem, mas mesmo assim encontra o refúgio, forças para lutar. Então, tem diversos contos que vai trazer o amor como resistência, como refúgio. Também vamos ter ali a pobreza e desigualdade, né? A maior parte dos personagens ali são personagens pobres, personagens marginalizados pela sociedade, que lutam com dificuldade para sobreviver. Então, esse cotidiano duro, difícil, de luta, vai estar muito presente nos contos de Olhos d'Água. A maior parte dos contos vai falar sobre essa temática, tá? Então, vai mostrar essa realidade difícil, a pessoa que luta com dificuldade para sobreviver. Então, essa temática é muito forte dentro dos contos de Olhos d'Água. E também nós vamos perceber alguns estilos e marcas da autora. Ela usa uma linguagem sensível, mas ao mesmo tempo crua. Uma linguagem real. Então, tem o conto, né, que inclusive chama-se A Gente Combinamos de Não Morrer. Ela traz as coisas como elas são, como é essa realidade, o jeito de ser falado muitas vezes,
né? Então tem termos assim pesados até dentro do conto, mas como são a realidade. Então não tem muita fantasia, é a realidade crua e verdadeira. Ela também traz a voz negra e feminina como centro das narrações dos contos. A maior parte dos contos é narrado por mulheres negras em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, em situação difícil, né? Então ela traz essa voz negra feminina para o centro dos contos, para o centro da narração. Esses personagens marginalizados são o centro do conto, são os protagonistas dos contos de Olhos d'Água. E a autora traz para o livro aqui a escrevivência, né? O que é a escrevivência? É um termo criado pela autora que ela vai trazer ali vivências, memórias coletivas, vivências, experiências, né? Ela também faz essa mistura de palavras para criar termos que dão um sentido no conto, como no Ana da Venga, que ela cria o gozo pranto do da Venga, né? Que é quando ele estava tendo relações, ele chorava. Ela também usa um termo em um dos contos, lacrimevaginava. Então ela faz essa junção de termos para criar uma expressão que traz um sentido, uma significância para aquilo ali que está acontecendo. E a escrevivência, como eu falei, que traz, né, essa realidade, experiência, memória. Falando agora sobre O Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, de 1940, temos que lembrar, né, que estava tendo essa guerra como plano de fundo. Então, o que acontece, né? Era um clima de insegurança, de medo, de instabilidade. Mas o Carlos Drummond, ele faz uma poesia mais voltada para o nós, para o coletivo. Ele sai do eu e começa a olhar a dor coletiva das pessoas. Então ele cria essa responsabilidade social com a poesia, juntamente com a dor alheia, com a dor aleatória. Os poemas que mais caem, que mais são cobrados nos vestibulares, em provas de Sentimento do Mundo são O Sentimento do Mundo, que dá, né, título ao livro, que vai ali falar sobre a impotência, o sentimento de impotência de ser tão pequeno diante de tantos problemas, Confidência de Itabirano e Mãos Dadas, que vai falar ali sobre, Mãos Dadas vai falar sobre o sentimento de coletividade, a importância de estar unidos e viver a vida agora, no presente. Confidência de Itabirano vai falar um pouco sobre como a exploração pode afetar a vida das pessoas, pode trazer sofrimento para as pessoas, né? Então, esses 3 poemas são os que mais caem em provas do vestibular. Também Os Ombros Suportam o Peso do Mundo é um poema que cai várias vezes também em provas, também tem a sua importância, como todos os outros, mas esses são os que sempre mais se destacam. Esse poema que eu falei para vocês, Os Ombros Suportam o Peso do Mundo, vai falar sobre aceitar o sofrimento, essa rotina desgastante, de sofrimento da vida dura, né? Vai falar sobre os ombros suportarem esse peso, sobre você acostumar-se com a dor e com o sofrimento. E agora falando sobre o livro Ai Caqueritama, Eu Moro na Cidade, de Márcia Waina, é um livro que vai trazer ali, né, a identidade indígena, então essa ancestralidade, vai trazer a língua, rituais, cantos, então vai ser uma valorização dessa cultura indígena, dessa ancestralidade. E também vai falar sobre a dificuldade, o preconceito, né, do povo indígena que mora no centro da cidade. Eles enfrentam sofrimento e, apesar de tudo, resistência. Né? Em que sentido? Manter essa identidade indígena mesmo dentro de um centro urbano, não perder essa identidade. Então, esse livro são poemas indígenas, o livro está escrito em português, em Tupicambeba, vai trazer essa valorização da identidade indígena e também para quebrar com o preconceito que existe com o povo indígena. Agora falando um pouquinho sobre a relação dessas 3 obras, né? Qual que é a relação de Ai Caqueritama com o Sentimento do Mundo e Olhos d'Água? Todas elas vão mostrar ali uma resistência. Todas são um convite para que o leitor olhe e reconheça histórias e realidades diferentes. Em Olhos d'Água, né, vai trazer ali personagens marginalizados com uma realidade às vezes diferente do que estamos habituados. Então, personagens que são, né, muitas vezes silenciados
pela sociedade, que são desprezados, que são pessoas em situação de rua, pessoas de periferia, negros, pessoas que são de uma classe pobre. Então, são pessoas que muitas vezes não têm voz, não são protagonistas, né? Essa realidade às vezes não é conhecida. Muitas vezes essa realidade passa desapercebida. Então, é um convite para você olhar de uma maneira diferente. Olhar como eles estão contando a vida deles, a realidade deles, como eles sendo protagonistas. É você se colocar no lugar daquela pessoa, entender as dificuldades, entender os problemas. E sentimento do mundo também é você olhar pelo outro, pela dor do outro. Quando ele fala sentimento do mundo, né? Carlos Drummond de Andrade dá esse nome ao livro. Ele está falando dessa dor coletiva. É você sentir não só por você, mas pelo outro, a tristeza do outro, o desespero do outro, né? Você se colocar no lugar, né? Ter empatia. E em Arcaquiritama também fazer isso pelo povo indígena, olhar essa cultura diferente, entender, sabe, entender a história, entender a linguagem, entender os rituais, os cantos, a religiosidade. Então é você parar de olhar um pouquinho para si e olhar para o outro, para a dor do outro, o que o outro passa de preconceito, de problemas, de dificuldades. Então fica a dica desses 3 livros aqui: Arcaquiritama, Eu Moro na Cidade, de Marcia Wine, Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade e Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Então são livros ali que vão falar sobre você olhar um pouco uma realidade diferente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, me segue, se inscreve aqui no meu canal, que ajuda bastante. Obrigada!